Fala, gente, tudo bem? Felipe Camozzato aqui, deputado estadual do Partido Novo no Rio Grande do Sul, pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado também. Aliás, muita gente me pergunta, né? Pré-candidato a deputado federal, Camozzato? Pois é, Marcel deve ser nosso candidato ao Senado e com o Marcel indo ao Senado, né, eu vou aí sucedê-lo na Câmara Federal e eu brinco, né, quem sabe herdando alguns dos seus inquéritos por ter coragem para falar o que precisa ser dito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda! Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos. É isso que o Brasil vive hoje, o estado de exceção, já que nós estamos excepcionalizando a Constituição e as leis e fazendo decisões judiciais de conveniência política ou, enfim, até mesmo eleitoral, pode-se dizer assim. Mas eu quero falar com você sobre a eleição do Senado em 2026. Né? E aqui eu não vou entrar mais uma vez no mérito de como é que está a bagunça atual do Brasil, que está sim muito bagunçado. Nós estamos vivendo, né, um momento extraordinário de exceções no Brasil que comprometem uma análise mais séria sobre o futuro e, obviamente, faz com que a gente esteja muito envolvido com a luta para cessar os abusos de poder, para que a gente possa recuperar os direitos prometidos na Constituição para vários agentes públicos, dentre eles o próprio Bolsonaro, que está preso aí ilegalmente, com um processo completamente cheio de ilegalidades, proibido de dar entrevista e postar na rede social, coisa que está dando inveja até mesmo para Nicolás Maduro, porque a Venezuela não tem essas restrições. Mas me atendo especificamente ao cenário de Senado, eu quero chamar vocês para a atenção da eleição de 2026, porque nós teremos uma missão em 2026, teremos 2 votos para senador em todos os estados, então são 3 senadores por estado e nós renovaremos 2 cadeiras, então você vai poder votar em 2 candidatos. E aí, a direita, nos seus diversos partidos, tem tentado se organizar para que a gente tenha pelo menos 2 opções de candidatos à direita para vencer essas eleições e conseguir termos uma maioria de 41 senadores dos 81 que tem lá, para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito há bastante tempo e que o Senado tem sido omisso, cúmplice ou covarde para fazer, que é responsabilização e impeachment de ministros que estão violando a Constituição que eles juraram defender. E no caso aqui do Rio Grande do Sul, a análise que eu quero oferecer para vocês é sobre o cenário de Senado do Rio Grande do Sul, especialmente com relação a 2 pré-candidatos que eu tenho muito apreço, apoio, confio, que é o Marcel Van Hatten, do meu partido, do Partido Novo, e também o deputado Sanderson, né, o Biratã Sanderson. Tanto o Marcel quanto o Sanderson, Marcel pelo Novo, o Sanderson pelo PL, são 2 nomes muito combativos, que têm um histórico de atuação muito forte, muito coerente, não tem deixado passar todos os abusos e tem tido coragem para se manifestar e para representar bem os seus eleitores diante desse cenário que a gente está vivendo. E a gente precisa construir um cenário onde Marcel e Sanderson estejam lá. E aí eu quero dividir com vocês algumas informações que podem nos ajudar a fazer com que esse caminho se concretize. O primeiro delas é que tanto o Marcel quanto o Sanderson são 2 candidatos de nicho, né? São candidatos de direita, muito intensos na direita. Então quem é ideológico, né, mais ferrenho na direita ou na esquerda, conhece o Marcel e o Sanderson, tá? Ou seja, o ideológico de esquerda conhece Marcel e Sanderson porque provavelmente odeia eles pela sua atuação corajosa, firme e, obviamente, na minha opinião, muito elogiosa. Mas o eleitor de direita conhece eles justamente por tudo isso e rejeita candidaturas de esquerda. A gente conhece muito bem candidaturas como Paulo Pimenta, Manuela Dávila e outras, né? E rejeitamos elas. Então, eles são muito conhecidos nos nichos, né? Nesses 2 polos intensos que acompanham política, que vivem o dia a dia da política, que discutem política. Mas a gente tem um grande miolo aqui, uma massa de pessoas que não acompanham o dia a dia, estão alheios a esse debate e que podem chegar na eleição e decidir por qualquer nome que eles ouviram falar. Então uma das nossas missões que nós temos agora é apresentar o Marcel e o Sanderson para as pessoas, para amigos, familiares, falar deles, compartilhar seus conteúdos, segui-los nas redes sociais, para que eles possam ganhar mais capilaridade, possam ser apresentados para mais gente. E também é tarefa do Marcel e do Sanderson poder não apenas falar aquilo que eles já vêm falando, mas poder se apresentar também de maneira mais tranquila para o eleitor de centro que ainda não os conhece, né? Porque esse eleitor vai estar começando um relacionamento, começando, digamos, uma paquera, um namoro com essas candidaturas. E aí a primeira coisa que tu faz, né, quando tu vai paquerar uma menina, né, eu tô casado, então faz tempo que eu não passo por isso, mas primeira coisa, né, troca de olhares, né, dá um oi, cumprimenta, pergunta quem é a pessoa, qual é o nome, etc. E assim tu vai desenvolvendo o relacionamento. Você vai olhando, ó. Ela tá toda se querendo, ó, toda bonita dançando, e você tá aqui, ó, simples. Deixa ela dançar, ó. Pois bem, tu não chega falando assim, me dá um beijo, né?
E é isso que nós temos que ter paciência enquanto militantes e cidadãos de direita e políticos de direita, né? Que é apresentá-los primeiro, mostrar o seu currículo, a sua biografia, falar sobre seus predicados antes de dizer ele deve ser o candidato que vocês, o pré-candidato, né, que vocês deveriam apoiar. Porque a pessoa vai construir esse relacionamento, vai começar a segui-los, vai começar a consumir seus conteúdos. E aí vai entender, inclusive, as pautas, né? Porque muita gente ainda não entende muito dessas pautas. Eu vejo muita gente confusa quando a gente fala, por exemplo, sobre a anistia. O eleitor acaba dizendo assim, mas peraí, se a pessoa, por exemplo, depredou a estátua, né, e ela concorda que não foi terrorismo, nem golpe de Estado lá em Brasília, mas se ela depredou um vidro, uma vidraça e tudo mais, ela não deveria pagar por depredação? Acho que todos nós concordamos que sim, depredação de patrimônio público-privado deve sim ser responsabilizado. Agora, é óbvio que as pessoas também concordam, assim como nós, de que 16 anos, 17 anos de cadeia é completamente irrazoável e desproporcional. Só que quando a gente fala em anistia, às vezes muitas pessoas não entendem que a gente está falando sobre isso. Parece que a gente está falando só que as pessoas não devem pagar nem por crimes de depredação, nem por qualquer dano ao patrimônio público ou privado. E não é isso. Então explicar esses conceitos também é importante, introduzir esses conceitos também vai ser importante. E todos vocês que estão aqui acompanhando e que acompanham a política no dia a dia, têm também essa tarefa de nos ajudar a dizer por que a gente fala em anistia, né? Porque não existe ninguém no Brasil preso por dano ao patrimônio público ou privado por mais de 2 anos. Muitos, aliás, sem acesso aos autos, sem conseguir ter, né, direito à defesa. Enfim, são coisas esdrúxulas que nós vivemos hoje e que precisam ser colocados os pingos nos is para as pessoas entenderem também que a gente está vivendo um momento muito sensível, onde a eleição de 2026 vai ser a eleição mais importante das nossas vidas, porque talvez a gente não tenha mais condições de ter uma eleição minimamente competitiva. Isso que eu estou colocando esses asteriscos aqui, sabe-se lá que decisões virão até a eleição de 2026 que poderão mudar esse cenário como um todo, né? Seja sanções do governo americano, seja novas decisões do Alexandre de Moraes ou de outros ministros da Suprema Corte, seja, enfim, o que quer que seja, porque estabilidade e previsibilidade no Brasil a gente sabe que não existe, ainda mais nos tempos que nós vivemos de exceção à democracia e à Constituição que nós conhecemos. Mas falando dos candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul, também temos aí uma perspectiva de candidaturas na esquerda, né? E aí não se tem ainda os nomes de maneira mais clara, mas fala-se muito de Paulo Pimenta, fala-se inclusive de Manuela Dávila. E a Manuela Dávila, ela é muito conhecida no estado, embora tenha sim uma grande rejeição, mas será uma adversária se vier candidata, certamente. Não necessariamente só para o Marcel e Sanderson, mas também para um outro possível candidato que tem se aventurado por aí, que é o Eduardo Leite, nosso governador aqui no estado. Por quê? Porque Eduardo Leite está disputando uma possível candidatura à presidência da República com o Ratinho Júnior dentro do seu PSD, e o Ratinho Júnior tem uma aprovação muito maior, tem aí mais trajetória no partido, né? Fora que é um candidato posicionado à direita, enquanto que o Eduardo Leite, ele é, né, aquele murista profissional, um extremo centro, né? E por ser um extremo centro, ele certamente investirá na estratégia de pegar esse eleitor que não acompanha os dois polos ideológicos e que não acompanha muito política, para tentar investir nesse cara, nessa pessoa, nessa mulher, nessa senhora, nesse jovem, de dizer assim, olha, você quer dar um voto para a direita? Dê um voto para a direita, mas dê um também para mim, para o centro. Ou você quer votar na esquerda? Dê um voto para a esquerda e o segundo voto para mim, para o centro. Né? Vamos fazer uma coisa moderada. E certamente ele vai apostar em investir nesse discurso para conseguir garantir a cadeira dele. E é isso que nós não podemos fazer, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu não confio que Eduardo Leite votaria o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não confio que ele iria buscar responsabilização de um ministro do Supremo por abusos flagrantes de poder. Aliás, ele sequer fala sobre isso. Né? Ele no máximo bota uma vírgula dizendo acho que sinto algum desconforto por decisões e coloca uma tornozeleira num presidente sem condenação. Isso é muito insuficiente. Que tipo de líder é esse que não tem coragem de falar as coisas como elas são, né? Que não consegue enxergar ou tem medo de admitir que existem violações da Constituição sendo cometidas porque tem medo de perder voto. Tá? Esse tipo de liderança nós não queremos e não precisamos, porque é justamente essa que nós já temos no Senado e que permitiram que o Estado do Brasil se chegasse até esse ponto. Foram justamente esses senadores hoje que estão lá, com algumas exceções, é claro, né, porque são posicionados, mas essa maioria de senadores que não topa votar em impeachment de ministro, que foi lá e avalizou sem muito critério as indicações do Lula e da Dilma de seus amigos, ex-ministros, colegas de partido e por aí vai, de militância, como se fosse uma indicação neutra, né, e tivesse grande respaldo e competência. Pois bem, são eles que nos colocaram
neste estado de caos que nós vivemos hoje. É o Senado omisso, cúmplice ou covarde. Então, nós não podemos manter esse tipo de configuração no Senado e a minha opinião é que o Leite não muda esse perfil do Senado. Por isso que nós precisamos do Marcel e do Sanderson lá, e assim como outros políticos, outros senadores nos diversos estados brasileiros com este mesmo perfil, que digam claramente o que pensam e que digam claramente por que pensam aquilo, para que possam ser cobrados por isso e a gente possa avaliar se o seu histórico de atuação ele é coerente com as promessas que estão falando hoje. Quando fala sobre abuso de poder, quando fala que é de direita, quando fala que é contra o aumento de imposto. Bom, eles votaram dessa forma ao longo da sua trajetória? Eles falam sobre isso ao longo da sua trajetória? Ou não? Ou 4 anos atrás estavam num palanque junto com o Lula, por exemplo, fazendo campanha. Então esse tipo de coisa que nós teremos tempo para poder observar, analisar e enquanto cidadãos, enquanto militantes de direita, enquanto lideranças políticas, poder construir essas candidaturas e construir a vitória que nós tanto desejamos para mudar o Brasil. Eu sei que tem muito trabalho pela frente, mas eu estou confiante e eu quero dividir essas informações com vocês nesse vídeo para que vocês possam também fazer o melhor uso delas para construir esse cenário que todos nós sonhamos e acreditamos. Espero poder contar com vocês, espero que tenham gostado. Dúvidas, deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube e seguir nas redes sociais quem quiser acompanhar meu trabalho no dia a dia aqui no Rio Grande do Sul, mas também tratando sobre temas nacionais, como eu costumeiramente faço, até porque muito antes de ser vereador em Porto Alegre, candidato a prefeito em Porto Alegre ou deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, sou cidadão, sou brasileiro e estive nas ruas pelo impeachment da Dilma e fundando o Partido Novo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, eu estou preocupado com o Brasil e quero viver num Brasil melhor e eu acredito que vocês também. Então, até a próxima e vamos lá que tem bastante trabalho pela frente, mas está ao nosso alcance mudar esse jogo.